Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando a você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do nosso Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a palavra do Senhor e especificamente o livro do Êxodo. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação da palavra do Senhor. Sabemos disso pelas cartas que recebemos de vocês. E por isso mesmo, no início de cada programa, e exatamente agora, eu quero convidá-lo para a conversa que hoje teremos com a irmã lá da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. As suas palavras são as seguintes: sou ouvinte do Através da Bíblia há anos. Esse programa foi muito importante em minha vida, pois aprendi muito da Bíblia e de como viver a vida cristã. Oro por esse ministério para que Deus o conserve por muitos anos. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, afinal esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Mas queremos também que você saiba que nós estamos orando por você. Conte sempre com o nosso apoio, por isso mesmo eu quero convidá-lo agora, a você e a todos os nossos ouvintes, para que nos coloquemos diante do Senhor, coloquemos nossas orações, nossos pedidos, nossos agradecimentos, numa palavra de oração. Vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, chegamos à Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Senhor, que tudo conheces e sabes, e que tudo podes. Tu sabes que nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai misericordioso, te pedimos então que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação para obedecê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos hoje como nosso alvo, o alvo do nosso estudo, todo o capítulo 5 do livro do Êxodo. Mas antes de iniciarmos a leitura e o estudo desses versículos do capítulo 5, vamos relembrar alguma coisinha que ficou do programa passado. Em 4:24 a 26, temos aquele episódio estranho em que o próprio Moisés nos diz que Deus queria matá-lo. É interessante, provavelmente porque ele, Moisés, tivesse demorado para circuncidar o seu filho. Por esse motivo, então, Deus revoltou contra ele. É bem possível que Moisés circuncidara o seu filho Gerson logo quando ele nascera. Mas diante de uma possível reação negativa de Zípora, quando Eliezer nasceu, Moisés foi condescendente com a sua esposa e não o circuncidou no tempo exato, isso é, logo depois de ele ter nascido. Como agora estava prestes a assumir a sua função de libertador do povo, Moisés deveria ter a sua vida familiar totalmente em ordem diante de Deus. Agora veja só, por querer agradar mais a Zípora do que o próprio Deus, Moisés então teve que enfrentar aquela situação constrangedora. Zípora então percebeu que por sua incredulidade, Moisés estava sofrendo essa séria repreensão por parte de Deus. E num ato de ousadia até, ela circuncidou seu filho, livrando então Moisés das mãos do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, ela ainda não entendendo corretamente essa questão da circuncisão, ela demonstrou toda a sua discordância e até a ignorância das ordens divinas e atirou o prepúcio do bebezinho ou do seu filho já um pouquinho mais crescido aos pés de Moisés e chamou-o de sanguinário. Vamos pensar um pouquinho nessa questão. Nós podemos ver nesse episódio, em primeiro lugar, como é que um incrédulo não entende das coisas de Deus, que ela se discerne somente espiritualmente.
Em segundo lugar, também vemos que os cristãos devem sempre obedecer primeiramente a Deus e não tentar agradar os homens. Não é possível agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Mas, em terceiro lugar, fica a lição para os solteiros de escolherem bem o seu cônjuge antes que descubram no seu escolhido ou escolhida, depois de se casarem, um espírito revoltado, um espírito rebelde e até mal educado em relação aos princípios divinos. Olha só, é isso mesmo. Na escola de Deus que Moisés cursou durante 40 anos no deserto, ele estava aprendendo, então, a confiar somente em Deus, a dar prioridade a Deus. Ao invés de depender das suas estratégias, ele deveria confiar somente em Deus. Depois desse episódio, depois que os anciãos de Israel o aceitaram bem como Arão e creram e adoraram o Senhor, que se lembrara deles para os livrar do Egito, Moisés e Arão, então, Moisés e seu irmão, começaram a colocar em prática os primeiros passos ordenados por Deus e foram até a presença de Faraó nesse primeiro encontro, que na verdade é um grande encontro histórico, o primeiro encontro em que Moisés e Arão estão diante de Faraó. Aqui se inicia a batalha de Moisés com Faraó, embora essa fosse, na verdade, uma batalha de palavras e de pragas. Deus estava presente revelando o seu poder. Moisés estava de volta ao Egito depois de 40 anos de ausência. Deus estava pronto para libertar o seu povo. E o libertador agora estava pronto, estava preparado para essa função. Moisés era o libertador e ele já se encontrava no Egito. Então, ele e Arão foram ao Faraó e pediram para que deixasse o povo sair. Mas Faraó recusou e tal recusa deu lugar a uma luta o quê? Entre Deus e os falsos deuses do Egito. Entre o Deus verdadeiro, o Deus único dos israelitas, dos hebreus, e os falsos deuses do Egito. É bom notarmos que não temos aqui uma batalha entre Deus e o povo do Egito, ou entre Deus e a nação do Egito. Não, Deus se coloca contra os deuses falsos do Egito, para mostrar que Ele é o único Deus. As pragas seriam as manifestações do poder de Deus contra os falsos deuses. Deus usou os próprios deuses para castigá-los, para castigar o povo do Egito, para mostrar no povo do Egito que Ele era o único Deus. Deus poderia ter usado talvez até outros meios para castigar o Egito. Porém, ele usou essas pragas para desmoralizar os deuses dos egípcios, pois eles eram um povo idólatra. Durante essa primeira parte do livro, encontramos o Senhor fazendo 7 exigências a Faraó. Se você quiser anotar, estão essas exigências no capítulo 5, versículo 1, que é exatamente esse versículo que nós estamos estudando, 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13 e 10:3. Eu vou repetir rapidamente, 5:1, 7:16, 8:1 e 8:20, 9:1 e 9:13 e 10:3. Isso tudo para que ficasse bem claro que o desejo de Deus era que seu povo saísse para que o servissem. Mas a primeira reação do Faraó foi de crueldade, impondo cargas até maiores, requerendo um número de tijolos maior ainda, e ainda forçando os israelitas a juntar a própria palha. Nas descobertas arqueológicas foram encontrados tijolos com palha e tijolos de argila nas cidades de Pitom e Tanis. Nesse capítulo 5, a atitude tomada pelo Faraó desde o início, logo após ter ouvido a reivindicação de Moisés e Arão, bem ali no versículo 1, vejam só o que está escrito. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Foi uma atitude de desprezo e desafio a Deus, quando Faraó perguntou o seguinte: mas quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe sair Israel? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir a Israel. O Faraó, que era rei do Egito, mas que era considerado também um Deus, recusando reconhecer Yahvé como Deus, desafiou assim: quem é esse Deus? Quem é esse Deus que me dá ordens? Ele afirmou também que não conhecia esse Deus e revelou também a sua intenção de não obedecê-lo. Como Faraó,
Querido amigo, ainda hoje, diante da ideia de obedecermos a Deus, muitas pessoas reagem de modo totalmente negativo. O faraó não submeteria sua vontade obstinada, uma vontade dura, a Deus. Então, diante dessa reação, conforme o versículo 3, Moisés e Arão insistiram e foram mais explícitos ainda. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre vós com pestilência e com espada. Mas mesmo com essa argumentação racional, mostrando ao faraó que a desobediência à ordem divina poderia resultar em grandes complicações para todos, a reação do faraó não se fez por esperar. Nos versículos 4 a 9, vemos que o faraó não escutou a proposta e, depois de ter reagido duramente contra Moisés e Arão, dizendo-lhes que eles estavam distraindo o povo das suas tarefas, conforme o versículo 5, ele convocou os superintendentes, na verdade, os feitores dos escravos, e impôs umas tarefas ainda mais pesadas ao povo de Israel, que já estava sobrecarregado, afugentando assim qualquer esperança de libertação. Esses tijolos feitos com palha, conforme os versículos 7 e 8, eram bem maiores do que os tijolos fabricados hoje em dia, e eram uma mistura da lama do Egito e palha colhida nos campos para que os tijolos ficassem ainda mais resistentes e sólidos, como ainda hoje se faz com o adobe usado nas construções. A obrigação de ajuntarem palha para a fabricação dos tijolos traria uma pressão muito maior sobre os israelitas. E aí, no versículo 9, também nós verificamos que eles deveriam se aplicar ainda mais às tarefas e não ficar ouvindo palavras sobre libertação. Faraó endureceu a situação. Nos versos 10 a 14, temos a descrição da prática da crueldade contra os israelitas. Porque depois de comunicarem as novas ordens do faraó, os superintendentes ou os feitores, eles começaram a apertar e exigir dos israelitas a mesma produção que faziam anteriormente e começaram a castigar fisicamente os capatazes que eram israelitas, colocados como responsáveis pelas diversas equipes de trabalho, pelas diversas equipes de fabricação de tijolos. A cobrança era muito intensa e a crueldade aumentava a cada dia. Então veja só, ao espancar esses capatazes hebreus que funcionavam como que oficiais de obras e aumentar a pressão para as realizações das obras, o faraó, que era ardiloso e sagaz, conseguiu colocar esses líderes contra Moisés e Arão. Mas antes de darmos sequência ao texto, vamos refletir um pouquinho. Veja só, querido amigo, você percebe como é o coração do homem que não conhece o verdadeiro Deus? Essa pessoa rejeita completamente toda e qualquer palavra de Deus, todo e qualquer conselho de Deus. Para essas pessoas, as palavras divinas são palavras mentirosas, conforme nos é dito no versículo 9. Rejeitar as palavras de Deus e considerá-las como mentirosas, como palavras vãs, não foi uma atitude apenas de Faraó. Outros personagens do Antigo Testamento assim também se expressaram, como, por exemplo, o rei Senaqueribe, lá da Babilônia, em 2 Reis 18:20, e o rei Azarias, em Jeremias 43, 1 e 2. Na verdade, não são poucos os que veem a palavra de Deus como palavra mentirosa. Mas todos esses um dia descobrirão, de uma maneira muito séria, como aconteceu com Faraó, que todas as palavras do Senhor são verdadeiras e elas se cumprem. Mas vamos voltar ao texto. Nos versículos 15 a 19, encontramos o povo de Israel apelando para Faraó em busca de alívio. Olha só suas palavras. Por que tratas os seus servos dessa maneira? Os israelitas, na verdade, humilharam-se diante de Faraó, pedindo-lhe alívio nas duras tarefas que tinham que realizar. Mas o Faraó respondeu-lhes: vocês são preguiçosos. Preguiçosos mesmo, por isso é que vocês estão dizendo que querem oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem ao trabalho. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. E conforme o versículo 19, os capatazes israelitas se viram numa situação ainda mais delicada. Veja só, tendo que obedecer ao Faraó
e entregar a mesma quantidade de tijolos, eles também teriam que necessariamente forçar os seus irmãos israelitas a produzirem a mesma quantidade, mesmo tendo que buscar palha para os tijolos. Agora, você consegue imaginar essa situação? Era uma situação delicada, não é mesmo? Você já se encontrou numa situação dessa? Você concorda? É muito difícil. Veja só, quando temos que ser duros com os nossos amigos, ficamos embaraçados por termos que, ao mesmo tempo, obedecer a ordens superiores e forçar os nossos amigos. A minha oração é que Deus nos proteja de termos que experimentar uma situação como essa. Agora, prosseguindo no texto, nos versículos 20 a 21, os capatazes dos filhos de Israel encontraram então Moisés e Arão, que estavam à espera deles, quando saíram da presença do faraó, e lhes disseram o seguinte: olhe o Senhor e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ora, através dessa expressão que simboliza hostilidade e suspeita contra alguém que tinha feito alguma coisa injusta, os capatazes queixaram-se diante de Moisés e Arão pela sobrecarga ainda maior que agora lhes era imposta, por terem, através do seu pedido de libertação, colocado o faraó e todas as autoridades egípcias ainda mais contrárias a eles, os escravos. Querido amigo, você concorda com essa humilhação dos israelitas diante dos egípcios? Lembre-se de que eles eram escravos e não tinham como negociar com o faraó, senão apenas tinham que apelar para alguma sensibilidade que ainda restava naquele governante. Será que lhes faltou fé nas antigas promessas do Senhor? Na verdade, a pergunta devia ser outra. Será que eles sabiam que Deus lhes tinha feito uma promessa de livramento? Ou será que eles estavam vendo somente as circunstâncias e queriam apenas ser aliviados das suas duras tarefas? Mas espere um pouquinho só, não o julgue mal, não. Não é assim que nós mesmos procedemos em diversas situações? Esquecemos das palavras e das promessas de Deus e apelamos até para os nossos inimigos, para não termos que enfrentar as dificuldades circunstanciais. Isso acontece com você ou não? Com certeza, eu creio que nós temos que refletir sobre o nosso relacionamento com aqueles que se opõem a nós e sobre o nosso relacionamento com o nosso Deus, que sempre cumpre a sua palavra. Minha oração é que eu e você não deixemos que as circunstâncias nos afastem do Senhor e nos façam nos humilhar diante dos inimigos, daqueles que não creem no Senhor. Mas ainda o texto prossegue, no versículo 22, encontramos Moisés demonstrando-se mais uma vez um homem como nós, um homem que por vezes tinha a sua fé falha. E por isso ele sentiu-se pressionado pelos capatazes. Moisés teve a audácia de fazer o quê? De se queixar de Deus. Então Moisés disse em oração: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? O povo estava responsabilizando Moisés e Arão pela opressão ainda mais dura que Faraó lhes estaria fazendo. Eles diziam: vocês não estão nos ajudando, vocês estão levando Faraó a aumentar a sua opressão contra nós. Querido amigo, diante dessa reação do povo, Moisés continua murmurando e lamentando. Provavelmente Moisés pensava que a sua missão seria fácil, pensou que era chegar ali no Egito e tudo poderia ser feito facilmente. Mas ele se esqueceu que Deus já havia lhe dito que não seria assim tão fácil. Haveria uma demora, mas isso fazia parte dos planos divinos para que ele mesmo, o Senhor, revelasse o seu poder. Então, agora no versículo 23, Moisés continua colocando-se diante de Deus. Ó Senhor, desde que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés continuou então lamentando e reclamando. Ele estava impaciente. Ele queria ver rapidamente o início da obra de libertação feita por Deus, cujo instrumento era ele mesmo, seria ele mesmo.
Moisés percebia que o povo estava chegando ao fim da sua autossuficiência. Moisés e Arão não podiam fazer mais nada para ajudá-los. O faraó não tinha nenhuma motivação para ajudar os israelitas. E os próprios israelitas não tinham condições de ajudarem-se a si mesmos. Querido amigo, se os israelitas deveriam receber algum auxílio, com certeza esse auxílio, essa ajuda, teria que ser necessariamente vindo de Deus. Então perceba como que Deus nos trata e como que Deus quer trabalhar conosco, desenvolvendo a nossa fé. O momento oportuno para Deus intervir e salvá-los era justamente aquele em que não havia qualquer outra solução humana disponível. O momento oportuno para Deus intervir e para agir em favor do seu povo era exatamente aquele momento, e é exatamente esse momento em que nós desistimos dos nossos recursos, em que desistimos de obter ajuda em qualquer outro lugar ou qualquer outra pessoa e nos lançamos completamente nas mãos poderosas e amorosas do nosso Deus. Temos que aprender que somente quando depositamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor e, ao mesmo tempo, desistimos de qualquer solução humana, é que Deus vai poder agir livremente, atuando em nosso favor e trazendo-nos a sua maravilhosa salvação. Moisés teve que aprender isso mais uma vez. Quando ele tentou libertar o povo com a sua sabedoria e com toda a formação secular que recebera do Egito durante os seus primeiros 40 anos de vida, o que ele conseguiu foi matar um egípcio e criar resistência por parte dos israelitas. E com esses resultados, então, ele teve que fugir do seu povo e do próprio faraó. Deus o levou ao deserto para que ele aprendesse a não depender mais dos recursos humanos, da sabedoria humana que ele tinha aprendido no Egito. Deus o levou para o deserto para que ele desistisse de si mesmo e confiasse somente em Deus. E todo esse processo demorou, sabe quantos anos? 40 anos. Mas nessa ocasião, ele queria que tudo acontecesse agora, rapidamente. Moisés tinha que aprender, em primeiro lugar, a desistir de qualquer recurso humano. Segundo lugar, Moisés teria que aprender a esperar o tempo de Deus. E por fim, em terceiro lugar, Moisés teria que aprender que ele era apenas um instrumento nas mãos do Senhor para ser usado como Deus queria e não como ele queria. Moisés tinha que aprender a ser usado por Deus no tempo de Deus, e não no tempo em que ele, Moisés, quisesse e tinha planejado. Então agora podemos ir para o primeiro versículo do capítulo 6, em que lemos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Querido amigo, aqui quem está falando é Deus. É Deus o Todo-Poderoso. Ele é que está falando. Deus não tem pressa. O seu plano está lançado. É assim que Deus age muitas vezes. Moisés não tinha que se apressar, nem se tornar impaciente. Moisés tinha que sim se tranquilizar e esperar o tempo certo de Deus agir. Por que Deus quer que procedamos assim? Porque quando esperamos o tempo de Deus e deixamos Ele agir, Ele age com sua mão poderosa. Sabe por quê? Porque exatamente dessa maneira é que Deus quer demonstrar somente a sua ação, sem qualquer interferência humana. Somente Ele age com sua mão poderosa. E é dessa maneira que Deus quer que nós tratemos com Ele, dependamos dEle. Querido amigo, então assim estamos terminando o nosso encontro de hoje, o nosso encontro de estudos no livro de Êxodo. A minha oração honesta mesmo é que esse estudo tenha sido útil para a sua edificação. Meu desejo é que ele tenha ajudado você a saber como se relacionar com Deus. Minha oração é que esse estudo te fortaleça a tua fé e te faça andar cada vez mais no centro da vontade de Deus.
Você sabe que somente quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente é que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conto com a sua audiência no próximo programa. Lembre-se também de anotar o nosso endereço e escreva a sua cartinha para nós. Para nós sempre é um privilégio receber as suas notícias. Nós queremos te desejar todas as bênçãos do Senhor e um grande abraço. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.